Como é um projeto bem simples, eu poderia aqui no main e colocar toda a regra de negócio aqui, né? A regra de negócio que eu digo são a regra de estado, né? Remoção, adição de task, enfim, esse tipo de coisa. E os meus componentes, eles serem componentes totalmente burros, né? Que recebem props e emitem eventos. Então, eu poderia vir aqui no tasks. É que eu não vou rodar o projeto aqui, né? Enfim, eu só peguei o projeto para poder dar algumas ideias e a gente passar pelo projeto aqui. Mas olha só, eu poderia criar um hook que faz todo o tempo de gestão das tarefas e usar esse hook aqui no meu app. E os meus componentes, eles só ficarem responsáveis por emitir e retornar evento. Então, por exemplo, começando aqui no header, eu poderia falar que esse cara aqui, ele emite um evento. Aqui a gente não está usando TypeScript, né? Mas, por exemplo, se eu estivesse usando TypeScript, deixa eu ver se vai dar algum pau. Se eu estivesse usando TypeScript, eu colocaria um define emits e aqui eu passo o tipo, né? Então eu falo, dark mode. Beleza? E aí, no meu componente, eu só emito isso para cima. Então, quando tiver um clique ali, eu dou um emit dark mode. Beleza? E essa mesma regra para todos eles. E aí lá, quando eu estiver usando o meu componente aqui no app, eu coloco on dark mode. E eu coloco um handler dark mode change. Beleza? On dark mode toggle, por exemplo. Melhor, né? Toggle. E aqui... não tá usando o Vim, é chatão, hein? Dark mode code. Isso, a mesma lógica para todos eles. Então, todos os botões aqui teriam essa mesma lógica. E vocês veem que quando eu pego um evento nativo, eu coloco o clique. Mas quando eu pego um evento customizado de um componente específico, eu uso o nome do evento que eu coloquei lá. Então, assim como eu poderia botar eventos nativos aqui como clique, eu pego os eventos customizados também. Isso serve para tudo aqui, né? Então, todos esses comportamentos eu poderia fazer isso. E aí, eu poderia criar aqui uma nova pasta chamada Composables, que ia ter um Use Tasks. Oh, meu Deus do céu, como o Vim faz falta. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Cadê o dele? Delete. Tá, delete. Vou criar uma pasta chamada Composables. Dentro dela vou botar um Use Tasks. Aqui eu exporto o comportamento de Use Tasks. E aí eu posso pegar, por exemplo, parte da minha regra de negócio que está espalhada como delete task e passar para lá. E aqui tem o tasks. É que eu criei .ts. Estou fazendo uma confusão de JavaScript com TypeScript aqui que tá uma loucura. Mas vai dar certo. E aí eu pego esse cara daqui e retorno tasks e delete tasks. Delete task. Top. E aí, aqui no meu app, eu uso aquele cara. Então eu venho e boto use tasks from composables use tasks. Use tasks. Tá certo. Vou botar um lang ts aqui, senão vai dar pau. E aqui eu coloco, né? Delete task, use tasks e as tarefas também. Beleza? E as tarefas também. E agora, eu venho aqui no meu tasks e... acho que faltou botar importar esse ref.
Eu não importei porque, enfim, no Nuxt a gente não precisa importar nada, né? Ajuda bastante. LangTS, aqui eu venho e coloco props, define props. Eu vou receber tasks, que é um array de strings. Aí não tem mais tasks aqui. E emito evento. Define emits. Que é o quê? Delete task. E eu passo o index da tarefa. Agora eu posso tirar esse cara daqui e no meu componente, quando tiver um delete, eu falo emit delete task passando o index. E aqui agora fica props.tasks, props.tasks. Se eu quiser que não tenha o props, é só eu fazer assim. Ele vai jogar no global, tá? E aqui no tasks eu só passo, né? Então, tasks. Aqui eu estou usando assim porque eu quero que ele vá ao objeto JavaScript. Se eu fizer isso aqui, ele vai a string tasks. Se eu fizer assim, ele vai o valor que está dentro de tasks, que é a mesma coisa se eu fizer v.binding. É que isso aqui é só um shortcut. É a mesma coisa para cá, né? Seria v.on e aí eu uso o arroba para poder identificar. E aqui quando eu recebi um evento delete task, eu chamo um handler task delete, que vai vir para mim um index aqui. E aí eu chamo o delete task com index. E aí, quando esse delete task for chamado, ele não vai mudar o task por conta de renderização, né? Porque você vai chamar o setState e ele vai renderizar, que é como o React funciona. Ele vai atualizar o tasks para mim por causa da reatividade do view. Então o componente ele só vai renderizar onde ele precisa, entendeu? E aí que no caso eu faço isso para tudo, né? Para quando eu estiver adicionando uma task nova e para quando eu tiver que mudar ou marcar como completa, remover, enfim. Dessa forma, mesmo que o projeto seja simples, eu consigo botar a regra de negócio num lugar só, que é o quê? Eu tenho um hook que faz toda a lógica de deleção, adição de task, controla o estado de task e assim por diante. E isso é top por quê? Porque esse paradigma você consegue replicar para o React também, né? Tipo, você não precisa criar uma pasta use cases e falar que você está usando o Clean Architecture, né? Tipo, o Clean Architecture ele é legal, mas você tem que entender a motivação, né? Que é você ter um baixo acoplamento e uma alta coesão. Você pega isso e aplica como a gente faz essa arquitetura de sistemas no front-end, que é tipo usando o Hooks, né? Que o Hooks veio para ficar, enfim, não tem como muito fugir disso.